Bem-vindos! Esse é mais um Incomodados, um programa para entrevistar gente que é incomodada, gente que quer mudar o status quo. Estamos no Casa Mais, um espaço de coworking super diferenciado para você fazer o seu trabalho ou até também comprar uns produtinhos na quitanda orgânica que tem ali na frente. Curta, compartilhe, espalhe a mensagem que é passada aqui nesse programa. E no programa de hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial. Ele é engenheiro, formado pela Poli, mestre e PhD em Engenharia Industrial por Stanford. Atuou como executivo durante 22 anos em empresas nacionais e multinacionais e negócios próprios. Foi presidente da GE Appliances Brasil. Foi secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MEDIC. Foi um dos fundadores do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do qual hoje é associado curador. É membro de diversos conselhos e comitês de empresas e organizações sociais, como Pão de Açúcar, IP e da Alquímica Global. É membro do Multi-Stakeholder Advisory Council de 2 programas da UNEP, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, o Programa de Informação ao Consumidor sobre Produção e Consumo Sustentáveis e o Programa de Estilos Sustentáveis de Vida e Educação, ambos do 10YFP. 10-Year Framework of Programs on Sustainable Production and Consumption. É membro do Conselho de Administração da Fundação ZESP e do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Foi durante 5 anos membro do Conselho de Consumo Sustentável do Fórum Econômico Mundial. Foi idealizador, é um dos fundadores e é atualmente diretor-presidente do Instituto Acatu, Instituto pelo Consumo Consciente. Adora música, vai a pé de casa para o trabalho e prefere as relações sem mediação, inclusive aquelas que são da gente com a gente mesmo. Já sabem quem é? Hélio Matar, nosso querido incomodado de hoje. Aqui estamos e hoje eu aprontei para o Hélio, a gente vai pôr a mão no gelo, contando então. Vamos lá? Vamos. Bem-vindo ao Incomodados. Obrigado. Vai ser difícil. Tô vendo aqui que já vai ser difícil. Bom, começando então. Hélio, você comentou que adora música, vai a pé para casa e fala um pouco a respeito dessas relações interpessoais. Hoje, o que te incomoda, Hélio? Tem me incomodado muito, Lígia, o fato de que as amizades parece que deixaram de ser amizades íntimas. A intimidade entre as pessoas parece estar muito limitada. Isso me incomoda bem mais do que o gelo aqui na minha mão. A minha interpretação é de que a sociedade está exigindo de cada um de nós que sejamos pessoas muito fortes. E ela está eliminando tanto o espaço social da tristeza, quanto o espaço social da alegria. E a alegria espontânea também não vai ser exposta em público, por razões diferentes. A tristeza porque exige essa força das pessoas, e a alegria porque existe um receio das pessoas, o outro vai me invejar. Não há uma confiança nas relações que permita exatamente essa intimidade. Né? Certo. E qual é a... Ai, é gelado mesmo. E qual você acha que é a interferência das redes sociais nisso tudo? As redes sociais superficializam as relações. Na verdade, quando até a terminologia que é usada, né, de amigos, e o indivíduo dizia, eu tenho 1000 amigos, eu tenho 2000 amigos. Eu sempre lembro Bauman, Zygmunt Bauman, ele dizia que ele tinha 4 amigos. E isso ele manteve durante a vida toda, e ele dizia, amigo é uma coisa que exige investimento. Esse investimento justamente é o que traz essa relação mais íntima, permite que se conheça a fundo, mais do que as forças, a vulnerabilidade das pessoas. E as pessoas se disporem a expor essa vulnerabilidade, precisa da intimidade. Né? Então, nas redes sociais, me parece que isso praticamente é eliminado. As relações são todas superficiais, eu sou amigo de, eu nem sei quantos amigos, eu tenho 3.000, 5.000 pessoas, eu tenho no Facebook e tal, mas muitos deles eu não conheço, né? E é muito interessante você ver na própria sociedade, quando as pessoas dizem assim, fulano de tal, conheço muito, o nome dele é Rodrigo, como que é mesmo? Conheço muito. Conheço muito.
Então, conhecer muito passou a ser uma coisa absolutamente superficial, o que perde também em densidade de intimidade. Sim. Aliás, densidade zero de intimidade. Zero, zero. E hoje você faz alguma coisa para conseguir sanar esse incômodo? Olha, eu acredito que existe uma relação direta entre esse incômodo da ausência da intimidade e o papel do consumo na sociedade contemporânea. O consumo é muito forte na vida das pessoas. Na verdade, até porque o consumo, para as pessoas, ele é revelador da força delas. Olha como eu sou poderoso, eu comprei isso, eu comprei aquilo, etc. Eu trabalho com consumo consciente, o que faz com que o consumo seja relativizado na vida das pessoas. E o papel do consumo deixe de ser tão central. Mais do que apenas ele deixar de ser central. O consumo, ele faz com que as pessoas se afastem de si próprias. Elas estão sendo puxadas pelo desejo e não pela necessidade. A necessidade, elas têm expressão própria dentro de si, as pessoas sentem mesmo a necessidade. O desejo vem de fora. Vem ou um reconhecimento social que faz, eu quero ter esse carro porque eu vou ser reconhecido, ou pela publicidade. No consumo consciente, a pessoa necessariamente vai internalizar melhor aquilo que de fato ela precisa. E se ela conseguir chegar mais perto de si ao definir as suas necessidades, ela consegue chegar mais perto de si em termos da sua própria intimidade. Sem dúvida. Você colocou muito bem no início, quer dizer, ela deixa de ser mediada pelo consumo para chegar a si própria. Imagino eu que isso é uma pré-condição para que a intimidade possa voltar a existir, que os amigos íntimos possam voltar a ser íntimos. É uma condição necessária, não tenho certeza que seja o suficiente. É necessário, inclusive, para uma revolução no consumo, né? É absolutamente necessária para a revolução no consumo. A revolução no consumo vai exigir das pessoas que elas saibam de si muito mais do que sabem hoje, especialmente porque elas vão precisar confrontar a sociedade com uma outra maneira de consumir. A gente está falando da evolução de uma sociedade baseada no ter humano e não no ser humano. É verdade. Essa sociedade do ter que vem pautando tão fortemente a vida das pessoas, que faz as pessoas ficarem, na verdade, ficarem doentes. Né? Eu gosto de dizer que as pessoas, elas compram o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para impressionar quem elas não gostam. Então, isso mesmo. É uma situação terrível. Né? É isso mesmo. E isso tudo para expressar, por via do ter, algo que elas não são. Não são. Ou que não, melhor do que elas não são, que não expressa o que de fato elas são. Então, essa passagem da sociedade do ter para uma sociedade do ser vai exigir essa proximidade com a própria intimidade, vai exigir que a própria sociedade, aos poucos, se torne mais, vamos dizer, condescendente no sentido de aceitar as vulnerabilidades das pessoas, Sim. o que fará com que se humanize as relações. Cada um de nós poderá ser mais humano, um humano mais completo, um humano que tem forças e que tem fraquezas, que sem tem vergonhas, fortalezas e tem vulnerabilidades. E sem vergonha de expor toda essa verdade, seja ela da fortaleza ou da fraqueza. Em alguma medida. Tá. Em alguma medida. Acredito que o desconforto na exposição da vulnerabilidade é comum a todos nós. E isso nos faz humanos, profundamente humanos, e todos nós temos um certo medo disto. Sim. E lidar com isto é algo que cada um de nós vai aprender. Então vai haver, obviamente, variações que são as próprias variações das identidades das pessoas. Sem dúvida. Alguns são mais fechados, outros são mais abertos. Sem dúvida. Tá dando aí? A minha mão, olha, tá Não, até vermelha. Pra mim tá dando, porque eu já não estou sentindo os dedos. Não estou sentindo mais nada. Eu não tenho intimidade nenhuma com meus dedos. Como é que a gente tá? Estamos quase lá nos 10 minutos. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você comentou, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, e você comentou a respeito dessa relação da tristeza e da alegria,
da exposição e da não exposição, enfim. Eu queria que você retomasse isso para a gente concluir justamente esse seu incômodo do ponto de vista tão humano, né, de nós mesmos para com a sociedade. Eu acredito que a forma como a sociedade terminou por estabelecer esses espaços muito fechados de tristeza, espaços sociais de tristeza e o espaço social de alegria, tem uma relação muito direta com a possibilidade das pessoas revelarem a sua intimidade para si próprias. Quer dizer, na medida em que elas se afastam de si, elas se afastam da possibilidade de uma tristeza real e se afastam de uma possibilidade de uma alegria real. Fato. Né? O medo que leva a um e ao outro vai variar de pessoa para pessoa, mas os dois acontecem. Então, acredito eu que a mediação que é feita do ser das pessoas pelo consumo, pelo que elas consomem, pelo que elas mostram externamente que estão consumindo, tem corroído, tem corrompido as pessoas em relação a si próprias. Na medida em que esta relação com o consumo passe a ser mais uma relação que vai na direção do bem-estar e não da demonstração de poder e de força, gradualmente essa volta das pessoas a si próprias e ao seu próprio autoconhecimento fará com que o espaço social, tanto da tristeza quanto da alegria, venha a aumentar. Jamais será um espaço completamente aberto, sempre vai existir o espaço da intimidade e o espaço público. Sim. Agora, não existe nenhum espaço público para a tristeza, nenhum espaço público para a alegria. Esse extremo é o que faz com que as pessoas se desumanizem. Certo, muito legal. A gente já bateu os 10 minutos, então parabéns, Hélio! Ai, pode tirar a mão daí. Você está segurando a minha mão? Não estou nem sentindo. 10 minutos, 10 kits então vão ser doados para o Entrega por SP. Eba! Lucas, beijo! Nossa, até espirrou. Esse foi o Hélio, eu espero que você tenha gostado. Você gostou? Eu gostei muito. Ah, que bom. Boa entrevistadora. Muito bem, obrigada. E eu espero que você também tenha gostado. Curta, compartilhe e espere pra gente na próxima. Até lá.